Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. São João capítulo 4, verso 23. Muito bom dia para você, que Deus te abençoe nessa manhã. Uma alegria mais uma vez podermos aqui iniciarmos um dia na companhia do Senhor, estudando um capítulo da Bíblia, sendo reavivados pela palavra do Senhor. Tenho certeza de uma coisa, que as cartas aos Romanos, o livro de Romanos, foi de grande valor para nós. Mas também tenho certeza que as epístolas aos Coríntios será de grande valor para cada um de nós. Quero pedir a Deus nesse momento que Ele visite você, que Ele esteja aí onde você está nesse instante e possamos receber a porção da bênção dEle para que no decorrer desse dia e nesse momento, ao abrirmos a palavra dEle, nós possamos ser fortalecidos e enriquecidos. Quero convidar você então, nesse instante, a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Logo aqui no início, o apóstolo Paulo apresenta as suas credenciais. Ele foi chamado por Jesus Cristo. Creio que as razões pelas quais era um apóstolo destemido, corajoso, cheio da esperança, convicções da palavra de Deus, era porque ele tinha plena convicções de que um dia Jesus Cristo, no caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus e o Senhor lhe chamou para assumir esse santo ministério. E aqui agora na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 1, logo no início, ele está aqui declarando, olha, Jesus Cristo me chamou. E creio que essas eram as razões pelas quais lhe davam tantas convicções para advertir a sua igreja. A cidade de Coríntios era uma das maiores cidades da Grécia. Não apenas pelo seu potencial comercial, mas pela sua idolatria e por polos de prostituição que existiam naquele período. E ali, no meio daquele secularismo, havia um grupo de irmãos, de pessoas que levavam o nome de cristãos. E o apóstolo Paulo, como pastor, como apóstolo, tinha a responsabilidade de orientar e advertir aquela igreja. E é por isso que no capítulo 1, no verso 2, ele lembra aqueles irmãos. Capítulo 1, verso 2, ele fala assim, vocês foram chamados a ser santos. Embora vocês estejam num mundo secularizado, cercado de tantas coisas ruins, idolatria, prostituição, políticas, guerra disso, guerra daquilo, vocês não podem se esquecer. Vocês foram chamados para serem santos. Há uma razão especial que Deus permitiu que essa igreja fosse plantada aí na cidade de Coríntios. Deus tem um propósito especial, que vocês sejam luz, que vocês sejam sal da terra, que vocês anunciem as boas novas de salvação. Entendo que o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, olha, vocês foram colocados aí, vocês foram plantados aí para salvar. Vocês foram plantados aí para influenciar essa geração, não para serem influenciados. Vocês não podem permitir que os ensinamentos de fora entrem para dentro da igreja, mas é necessário que vocês peguem os ensinamentos da palavra de Deus dentro da igreja e levem para aqueles que estão lá fora. É necessário moldar o mundo que vocês estão, é necessário transformar através da palavra de Deus aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Paulo estava aqui agora advertindo a sua igreja para aquele período. Eis uma das razões por essa epístola à igreja de Coríntios. Mas ele continua no capítulo 1, no verso 12. E ele aqui agora começa a tratar dos problemas da igreja em Coríntios. Ele fala, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Paulo está dizendo assim, vocês estão vivendo uma vida dividida. Vocês estão divididos no que diz respeito à igreja, os ministérios. Como é que vocês podem agora falar? Como é que vocês podem anunciar? Como é que vocês podem ser o sal da terra, a luz do mundo, se vocês estão vivendo completamente divididos? É necessário entender o propósito do chamado de Deus para a vida de vocês. Se vocês de fato reconhecem que são a igreja de Deus aqui nessa terra e têm uma missão especial, vocês precisam viver uma vida unida. E é por isso que no capítulo 1, no verso 13, ele fala, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou foste porventura batizados em nome de Paulo? E ele aqui agora está dizendo, olha, vocês foram batizados em nome de Cristo. Vocês têm uma identidade. Vocês têm um propósito aí nessa cidade.
Vocês foram colocados aí com uma responsabilidade. Vocês precisam imprimir nessa geração verdades que eles não conhecem. Vocês precisam plantar esperança no coração de pessoas que estão completamente secularizadas e estão vivendo apenas para o presente século. Se esqueceram de que um dia Jesus Cristo vai voltar aqui a essa terra, irá trazer à tona quer as coisas boas, quer as coisas ruins. Mas vocês precisam ser a luz do mundo e o sal na terra da geração de vocês. O apóstolo Paulo aqui, ele traz essa mensagem à igreja, aos coríntios, dizendo dessa necessidade que eles tinham de viver essa vida santa e viverem essa vida unida no Senhor. Me traz à memória nesse momento a nação de Israel. Deus chamou Abraão para uma responsabilidade tamanha, seria pai de uma grande nação. Mas nós sabemos, as 12 tribos no futuro acabaram se dividindo em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. E como enfraqueceu o poder daquela nação, daquela igreja de Israel, de anunciar e proclamar as boas novas de salvação. Da mesma forma, nós podemos ver que quando eles teriam que se defender, os reinos divididos, eles se enfraqueceram. Em alguns momentos, no momento de guerra, de batalha, era necessário que um chamasse um reino de um lado, o reino do norte, para acudir o reino do sul, ou do sul chamar do norte, para que eles pudessem se unirem contra forças para vencer o adversário. E nós podemos ver e conhecemos a história e sabemos que as consequências do enfraquecimento quando aquela nação se dividiu. E Paulo está dizendo aqui para a igreja de Coríntios, olha, vocês precisam viver uma vida unida, porque Cristo, como sendo o cabeça dessa igreja, essa igreja unida, ninguém poderá resistir ou ter forças para prevalecer contra as forças dessa igreja. Capítulo 1, o verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Paulo exalta o poder da cruz de Cristo. Paulo aqui está dizendo que o poder da palavra de Deus, jamais alguém teria poder para resisti-la se essa igreja mantivesse seguindo aquilo que Deus estava pedindo para que ela pudesse fazer. Se essa igreja seguisse as orientações de Deus em viver uma vida santificada, em viver uma vida unida no Espírito, deixar que o Espírito Santo conduzisse os seus ministérios, era o poder de Deus para alcançar todas as pessoas. E Paulo aqui ele fala também da necessidade de, quando uma pessoa é batizada em Cristo, aceita Jesus Cristo, o velho homem precisa ficar sepultado nas águas. E uma nova criatura em Cristo precisa nascer. Portanto, agora, diante desse entendimento, havia uma necessidade de que o eu ficasse crucificado na cruz e Jesus Cristo se assentasse no trono do coração daquela igreja e conduzisse a vida daqueles irmãos. Não era isso que tinha acontecido, porque até então havia uma discussão, que um era de Paulo, era de Cefas, outro de Apolo, outro de Cristo, e eles estavam divididos. Mas se eles reconhecessem o poder da cruz de Cristo, do homem Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, que traria salvação e transformação para a vida daquela igreja consequente, eles viveriam uma vida completamente diferente. Irmão, meu amigo, nessa manhã, eu quero pedir a Deus que Ele nos tome nas suas mãos. Nós somos a igreja de Deus para os dias em que nos encontramos. Somos o povo remanescente de Deus. Entendo que essa mensagem é uma mensagem atual para os nossos dias. Nós precisamos viver como sendo um corpo unido de Cristo. Os ministérios conduzidos pelo Espírito precisam trabalhar com um único propósito. Embora sejamos diversos ministérios, alguns cantam, outros pregam, outros dão estudo bíblico, outros recepcionam, outros trabalham na tesouraria, outros na secretaria, mas unidos nós trabalhamos com um único objetivo: estarmos prontos para nos encontrarmos com o nosso Salvador e prepararmos pessoas para que também possam estar prontas para encontrarem com Cristo. E anunciar as boas novas de salvação, e preparar essa igreja para que cumpra a missão, e preparar essa igreja para que se encontre com a pessoa de Jesus Cristo e viva com ela para todo sempre. Nós não podemos nos esquecer nessa manhã de que nós somos a igreja de Cristo nessa terra. Eu e você, cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós temos essa tamanha responsabilidade nas mãos de anunciarmos e proclamarmos as boas novas de salvação. Quero pedir a Deus nessa manhã que tome a tua vida nas mãos dele, guia os nossos passos enquanto estivermos aqui nessa terra, até um dia nos encontrarmos com o Senhor
e vivermos com Ele para todo sempre. Bondoso Deus e Pai, nos toma nas Tuas mãos, Senhor, nessa manhã, guia a nossa jornada, nos prepara para nos encontrarmos com o Senhor. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.